Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, a segunda igreja Nova Jerusalém. Curta aí o vídeo, se inscreva em nossos canais e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos então continuar o que a gente vem conversando aí ao longo das semanas. No vídeo anterior, eu encerrei a minha fala perguntando: onde está a tua fé? Eu quero hoje lhe perguntar: é possível mensurar, dimensionar o tamanho da fé? Será que é possível fazer isso? Ter mais fé ou menos fé é relevante para a sua vida cristã? Isso é possível? Ter fé para determinada coisa, determinada situação e não ter fé para uma outra situação? É possível isso? Você já passou por experiências assim, na qual teve fé suficiente para vencer ou conquistar algo e em outra situação você fraquejou por não ter fé? Pense aí, você já passou por alguma experiência desse tipo? Eu quero ler então alguns versículos com vocês para exemplificar este tipo de situação. Vamos ilustrar isso com a palavra de Deus. Mateus 14:31. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus 16:8. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido o pão? Mateus 8:26. E Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Mateus 15:28. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejastes. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Mateus 8:10. Maravilhou-se Jesus. Ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Gaste um tempo aí na sua casa. Identifique nessas passagens que eu li com quem Jesus está falando. É discípulo dele ou não é discípulo dele? Leiam também aí o contexto dos versículos. Gaste um tempo com isso. Anote aí Mateus 8:10, Mateus 8:26, Mateus 14:31, Mateus 15:28 e Mateus 16:8. Leia essas histórias. Veja com quem Jesus está falando. Gaste um tempo aí, dê um pause e depois volte. Pronto? Conseguiram identificar nas passagens quem era discípulo e quem não era discípulo? Agora imagine você, como você se sentiria se duvidassem frequentemente de você. E para piorar, sempre quem duvida neste contexto dos versículos é quem está mais próximo, quem está mais perto. No caso de Jesus, eram seus próprios discípulos quem duvidavam, enquanto que os estranhos, aqueles que apenas procuravam Jesus para solucionar os problemas, no caso do centurião e a mulher cananeia, tinham tamanha fé que causava surpresa em Jesus. Como está a sua fé em Jesus? Você é um discípulo ou você não é um discípulo? Você duvida que ele pode tudo? Tem certeza disso? Qual é o tamanho da sua fé? Você é daqueles que Jesus vai dizer: homem de pouca fé, por que você duvidou? Ou é daqueles que impressiona Jesus, pois tem fé inabalável, e Jesus pode dizer de você: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a sua fé. Quem é você? Que tipo de cristão é você? Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está lá em Hebreus 11:6. Tenho pouca fé. Como posso aumentar a minha fé? Você pode se questionar. Romanos 10:17 responde a esta pergunta. De sorte
que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? E não estou falando apenas aqui dos vídeos que você vê aí no YouTube, da pregação que você escuta na igreja, deste aqui que vos fala. Eu quero que você considere que uma das interpretações do verbo ouvir é obedecer. Nesse sentido, muitas vezes Jesus usou esse verbo quando dizia assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê isso lá em Mateus 21:13, Mateus 11:15, também nos textos de Marcos 4:9, Marcos 7:16. Esses versículos nos dizem, e é para ser entendidos assim: quem tem ouvidos para ouvir, que obedeça. Este era o sentido das palavras de Jesus quando dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você quer aumentar a sua fé, terá que dar ouvidos à palavra de Deus. É dizer, seja obediente à palavra de Deus. Mas para obedecer, você precisa conhecer. Você tem que saber o que tem que ser obedecido. E para conhecer, para saber o que tem que ser obedecido, você precisa ler, você precisa estudar, meditar, gastar tempo com a sua Bíblia. Você tem feito isso? Este é o recado que eu quero deixar para você hoje. Estude a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus para que você possa dar ouvidos, para que você possa obedecer aos preceitos do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.